Olá, gente querida do meu canal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo de História do Brasil. Essa aula vai fazer você entender um pouco mais sobre o processo de escravização de africanos no Brasil colonial. Hoje você vai vislumbrar, como se deu a introdução da escravização no Brasil colonial e, principalmente, nós vamos tratar aqui sobre como vivia o escravizado no Brasil colonial. Então, fica até o final da aula Escravização Africana no Brasil Colonial, que está apenas começando. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Se inscreva no canal para você conhecer cada vez mais os conteúdos que estamos colocando. Assuntos rápidos, práticos, perguntas e respostas sobre a história do Brasil. Eu quero aqui convidar você a dar like nesse vídeo, tá? Dá uma maratonada nos nossos vídeos e vai dando ali like em cada um, para que a gente possa cada vez mais se impulsionar nesse projeto de ensinar você e motivar você para o concurso da ESA e também aprender história do Brasil. Vale salientar que a aula de hoje é um pouco polêmica, eu sei disso, o assunto escravização é delicado, com o advento de alguns setores da sociedade que disputa, que briga, que debate sobre esses assuntos, a gente vê que cada vez mais tem sido difícil ensinar a história do Brasil e tratar de assuntos que são polêmicos. Vale salientar que eu estou aqui falando, nesse vídeo, eu vou me ater apenas a duas situações. A primeira, eu vou falar um pouco sobre essa situação da escravidão, no mundo, na história. Segundo, eu vou falar sobre a vida do escravizado no Brasil colonial. Então, esses dois são os nortes da aula de hoje, que a gente vai trazer algumas perguntas que vai abordar esses dois nortes. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, uma pergunta polêmica. Havia escravidão antes da chegada dos europeus? A resposta categoricamente é sim. Os europeus não foram os primeiros a introduzir o negócio da escravidão. Todo mundo sabe que os europeus, especialmente os portugueses, mudaram a situação da escravidão, fazendo com que ela se tornasse um grande negócio lucrativo. Isso realmente, como nunca aconteceu na história. Mas antes dos europeus chegarem na África, havia já a incidência de escravização. Eu quero mostrar para você aqui duas situações em que havia a prática da escravidão. A primeira situação é a explicação mais óbvia, Boa parte das civilizações que a gente estuda, que a gente conhece nos livros de história, havia prática de escravidão. A escravidão ela é uma prática tão antiga quanto perversa. E ela foi aplicada de maneira diversificada entre vários povos que adotaram. Nós vamos ter na história, na Mesopotâmia, por exemplo, vai ter ali escravizados. Os gregos tinham escravizados. Romanos, a sociedade romana, tanto apogeu, havia uma grande quantidade de escravizados. Há registros de que na sociedade asteca, inca, também tinha ali escravizados. Então, muitos outros povos costumavam transformar em escravos os seus adversários. Então, havia guerras, havia disputas, e os prisioneiros, que eram derrotados, pessoas que se tornavam prisioneiras, os conflitos armados que produziam prisioneiros, derrotados desses conflitos, das guerras, havia ali a transformação dessas pessoas em escravizados. Então, é uma questão até cultural, de muito tempo atrás. A escravização se tem no mundo antigo. Então, durante o período colonial, a gente vai ter a situação de escravização, mas muito tempo atrás essa prática já existia. A segunda situação que a gente vai encontrar na história é a escravização praticada por árabes. Há registros de que árabes adquiriam africanos do centro-sul da África para negociá-los na região do Mediterrâneo Oriental. Muito antes dos europeus chegarem, havia ali essa escravização, essa prática de tirar africanos do centro-sul da África e levá-los para o Mediterrâneo Oriental.
Uma das coisas que incentivava essa prática eram os conflitos que existiam entre esses povos, nessas regiões. Certos grupos africanos costumavam prender seus rivais para depois vendê-los como escravos aos comerciantes estrangeiros. Essa prática passou a ocorrer de maneira muito corriqueira. Há uma estimativa, por intermédio de uma conjectura histórica. Vale salientar que uma conjectura histórica é uma hipótese, Estima-se que do período de 650 a 1600 tenham sido levados para o mundo islâmico, no norte da África, cerca de 4.820.000 escravizados. Tá? Isso aí é um cálculo sumário, que se faz. Então, o mundo muçulmano recebeu muitos escravizados nessa prática, de árabes que faziam ali a aquisição de africanos no centro-sul da África, para negociá-los no Mediterrâneo Oriental. Então, houve uma grande quantidade de africanos que eram levados para o mundo islâmico, para o povo árabe, tá certo? Então, essas são as situações que a gente vai ver na história, antes dos europeus, a escravização, a prática de venda e compra de seres humanos. Porém, o comércio de escravizados africanos vai se dar na Europa iniciado pelos portugueses. Os portugueses são os primeiros a realizar o comércio de escravos através do Atlântico. Depois vieram os holandeses, os ingleses, os franceses. Então, todo mundo praticamente passou a comercializar, escravizados. Mas desses europeus, os portugueses foram os primeiros, tá? Havia uma expertise muito grande, dos portugueses no comércio de escravizados, Isso foi possível depois que os portugueses dominaram muitas regiões no litoral da África. Os portugueses eles começaram fundando feitorias. Essa fundação de feitorias promoveu ali a aliança, de portugueses com comerciantes e também de soberanos locais. Então, toda essa costa africana passou a ter uma incidência, um contato muito grande de europeus com esses comerciantes e soberanos locais. Esse pessoal, eles passam ali a fazer ali a captura de pessoas, por meio dos traficantes, introduzi-los, para os navios portugueses. Esses navios portugueses chegavam carregados de materiais, de produtos, ali eram trocados por seres humanos, e que fazia ali o processo de levar esses seres humanos para a América Portuguesa, o Brasil recém-descoberto. O tráfico negreiro, realizado pelos europeus a partir do século XVI, ele unia interesses de grupos escravistas, em 3 continentes. Então a gente vai ver grupos escravistas na África, tendo seus interesses ali, de praticar ali a captura e a venda, dessas pessoas. Vai ter os grupos de interesses europeus, que vão sair com seus navios da metrópole portuguesa, e vão até a costa africana, e depois irem para a costa americana, que é o litoral brasileiro colonial. Ali também vai ter interesses de colonos na América, Então, são 3 grupos que vão ter interesses por escravizados nesse processo de compra e venda de seres humanos africanos. Dessa forma, formava-se ali o chamado comércio triangular. Navios europeus levavam mercadorias da colônia e da metrópole para a costa africana. Quando chegava na costa africana, com esses produtos todos, tecidos, aguardente, tabaco, armas, inclusive, eram trocadas, por escravos. E em seguida, esses escravos eram vendidos para os colonos americanos. Eles necessitavam, de muitos escravos para mão de obra nas lavouras. Depois passou também nas minas, As minas também absorveu uma grande quantidade de escravizados para os trabalhos nas minas, na busca pelo ouro. E também muitas outras atividades econômicas, Vale salientar que não era só açúcar, não era só ouro que o Brasil produzia. A gente tem muito produto diverso que a colônia produzia, não só para consumo interno, mas também para exportação.
Durante muito tempo se exportou muito algodão, se exportou muito tabaco, né? E a aguardente, tudo isso são coisas que a gente vai ter ali uma produção muito grande, várias culturas, e que todas elas precisavam, né, do trabalho africano. Isso tudo vai se dar, vai promover uma escravização cada vez maior, que oferia lucros muito importantes para a coroa portuguesa. Você vai observar que durante um bom período tentou-se escravizar os indígenas. E vai se levantar uma grande bandeira, né, por parte de grupos elitistas, grupos dominantes, né, como igreja, como a própria coroa, né, portuguesa, vai se levantar contrária à escravização indígena. Agora, por quê? Porque eles tinham pena do indígena, gostavam do indígena? Não, porque havia ali o viés de afirmar a necessidade, a importância de haver o escravizado africano. Esse escravizado africano dava lucro para muita gente, então temos que promover, né, esse negócio, temos que combater um outro tipo de escravização. Então se inventou um monte de história, né, que o indígena não prestava para o trabalho, que o indígena era indolente, preguiçoso, mas havia várias situações que dificultava, né, a escravização indígena. E a escravização indígena, ela apenas atendia a algo local, né? Ficava ali mesmo. Então, capturava-se o indígena na colônia mesmo ele era empregado. Não dava lucro direto para a coroa, não dava lucro para comerciantes, para lideranças da África, né? Então, por isso que o comércio africano de escravizados, por isso que o tráfico negreiro era tão intenso, tão grande por tanto tempo, porque dava lucros exorbitantes a muitos setores da sociedade do período do Brasil colonial. Então, realmente havia escravização antes dos portugueses, mas foram os portugueses que mais eficazmente trouxe uma escravização que atendia interesses de 3 continentes. Então vamos passar à parte mais importante desse vídeo. Eu quero abordar aqui sobre o cotidiano do escravizado no Brasil colonial. Eu quero que você vislumbre como viviam o escravizado no Brasil colonial. Primeira pergunta que eu quero fazer sobre isso. Como viviam os escravizados nos engenhos? Como era a vida do escravizado no Brasil colonial? Para responder essa pergunta, eu quero fazer algumas outras perguntas, tá? Mas antes de fazer essas outras perguntas, que vai detalhar mais ou menos vários aspectos da vida dos escravizados no Brasil colonial, eu quero salientar para você que você vislumbre um certo cenário desse escravizado. É muito comum que a gente veja muitas gravuras, muitas cenas, muitas imagens do escravizado na cana-de-açúcar. Então é muito perigoso a gente reduzir o escravizado colonial apenas ao cenário, à situação da lavoura, da cana-de-açúcar, né? Mas nós temos que vislumbrar o escravizado nas minas de todo o período em que se explorou muito ouro no Brasil. Você deve pensar também nas mais diversas lavouras, lavouras de arroz, lavouras de algodão, de tabaco, né? Muitas produções agrícolas que o Brasil colonial possuía e que esse escravizado vai trabalhar, vai ser mão de obra importante e fundamental. Então a gente tem que vislumbrar diversos cenários. A pecuária, por exemplo, vai ter ali uma grande demanda de africanos que tocava esse tipo de trabalho. Os mais diversos transportes. A sociedade mineradora, por exemplo, ela vai precisar de transportar muita coisa da costa para o interior do Brasil que estava se explorando o ouro. Então esse escravizado vai estar nesse cenário, nesse lugar. Vários artesãos, né, e diversos tipos de atividades do Brasil colonial possuía a mão de obra escravizada. Então a gente não pode esquecer disso, que são vários cenários, são várias situações e que o escravizado africano vem a existir. Como eram os castigos físicos? Castigos físicos dos africanos escravizados vai mostrar muito como era a realidade terrível das pessoas que eram trazidas de além-mar. A variedade de castigos físicos era muito grande. Os chicoteamentos, né, ocorria de maneira muito comum nas praças públicas e também no tronco, né? O tronco era uma estrutura de madeira
onde o escravizado ele era imobilizado e ali sofria aqueles castigos. Sempre esses castigos tinham um viés de divulgar, né, para que houvesse ali o temor para os outros escravizados. Então, açoites, chibatas, tudo isso era muito comum. A máscara de Flandres era feita de folha de Flandres. Ela cobria o rosto do escravizado e possuía buracos apenas para que ele pudesse ver e respirar, né? Então era somente para os olhos e para o nariz. Era frequentemente utilizada para impedir, né, a ingestão de terra, que era um modo de resistência, né? Muitos escravizados se matavam, se suicidavam, consumindo terra, eles comiam terra até morrerem, né? Então havia uma forma também de tortura, botar esse tipo de máscara de Flandres no escravizado, para ele não ter ali a situação de consumir terra. Outra coisa também que eles consumiam era bebida alcoólica, né? Então, para evitar que ele consumisse bebida alcoólica e também, muitas vezes, evitar que eles falassem, né? Tudo isso eram formas de castigo que era trazida ali para o escravizado. As mutilações eram muito frequentes, muito comum, né? Incluía, por exemplo, o corte da orelha, o corte do dedo, marcações na pele com ferros em brasa, muito, muito frequente, inclusive, para se aplicar a punição e se colocar ali para marcá-los para a situação de fuga, né? Pegava-se um ferro, marcava e brasa, né, tinha carne viva ali, né? Marcava o escravo. Muitas vezes o escravo tinha ali marcas, né, no corpo, né? Muitas vezes, quando se capturava o escravo, a primeira coisa que se fazia era verificar que marca ele tinha. Muitas vezes tinha a marca do seu dono, né? Como uma propriedade mesmo, o escravizado. E também havia ali a situação do escravizado ter, muitas vezes, uma marca de uma punição, né? Dele ter feito algo, né? Isso era muito importante para as fugas. Então, o escravo que já tinha sido fugido, né, ele às vezes era marcado por já ter sido fugitivo, né, identificado, né, melhor. O fato dele saber que ele já foi fugitivo e ali se tomava medidas muito mais fortes sobre aquele escravo, né? Cadeiras e grilhões, né? O uso de correntes pesadas que ficavam nos tornozelos e no pescoço. Essas cadeiras e grilhões, elas restringiam, né, severamente a mobilidade, né? E dificultava também a fuga. Muitas vezes o escravizado era transportado de um lugar para outro, se colocava, né, essas coisas, esses grilhões, para que ele pudesse ali ficar numa situação que ele impedisse, né, deles fugir. Outro castigo também era a tortura psicológica. Além dos tormentos físicos, havia também a proibição imposta aos escravizados de praticarem sua fé, né? A fé de origem, né? Então, isso também consistia de uma tortura psicológica. O camarada chegava, né, de além-mar, vindo da África, e ele ali não podia exercer sua fé, né? No imaginário escravizado, era extremamente necessário e importante a continuidade de sua fé. E muitas vezes essa fé só ocorria na senzala, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, às escondidas. Então, era assim um modo de tortura psicológica. Uma outra forma de tortura psicológica, não permitir que ele falasse seu idioma nativo, né? Não permitir também a realização de suas próprias manifestações culturais. Então, muitas coisas que eram parte da cultura dos escravizados, de suas regiões, né, de onde vinham, isso era, assim, considerado uma tortura psicológica. Alguns senhores de engenho adotavam a prática de que os cativos eles necessitavam de 3 P. P de pau, pano e pão. Há um registro de 1678 que, ocasionalmente, alguns senhores eram presos quando seus crimes contra os cativos tornavam-se públicos, né? Então, um exemplo que a gente tem é Francisco Jorge. Ele foi detido, né? Há registro de que ele foi detido por açoitar até a morte um escravo. Mas o que aconteceu? Ele dizendo que era um homem pobre, com mulher e filhos, e a história que tinham dito era a invenção de seus inimigos, ele conseguiu perdão, né? O Tribunal de Justiça da Bahia absorveu esse cidadão e torturou até a morte o escravizado. Isso era uma prática comum, né?
Então, esse registro mostra que era muito complicado, né, haver realmente como crime o dono do escravizado matar ou fazer castigos sem limites, né? Em 1737 também há um registro, né, de um proprietário de engenho que ele foi preso por matar 2 escravos e um homem livre. Um deles foi pendurado pelos testículos na moenda e morreu, né, e ficou até a morte ali. Ele foi liberto de uma investigação judicial que atestou que, entre outras coisas, o réu ele era uma pessoa nobre, né, com obrigações de família. Então, assim, ele não foi punido. Então, isso era muito comum. Então, passar pano ali para o dono do escravizado, né? De modo que não era ali um crime, né? Para criminá-lo era uma coisa muito difícil, né? Quando havia o excesso dos castigos físicos. Não é à toa que o escravizado vivia ali, em média, apenas 25 anos, né? Essa realidade é muito terrível dos castigos físicos. Como era o vestuário do escravizado? Então, é importante a gente ter a noção de que a vestimenta era fornecida aos cativos, era muito exígua, né? Era muito pouca. Há uma observação do século XVII que muitas vezes os escravos eles andavam nus e constantemente expostos às oscilações do clima. Os homens normalmente eles usavam ceroulas, eles cobriam até abaixo do joelho, andavam sem camisa e envolvia, né, na testa um lenço ou uma faixa. Já as mulheres elas tinham trajes mais completos. Elas geralmente tinham saias, usavam anáguas, blusa e corpete. Mas tal vestuário pode ter sido muitas vezes usado apenas na hora da venda dos escravos, né? E que no trabalho, no campo, em geral, eles ficavam com pano da terra, que era chamado, né? Era um tecido grosseiro de fio cru. Então, esse pano da terra era roupa que os escravizados, na maior parte do tempo, usavam. E não era esse monte de roupa que muitas vezes era retratado, porque muitas vezes era apenas a roupa que eles estavam quando estavam sendo vendidos. Mas no dia a dia, a vestimenta era outra, né? Há comentários de gravuras, né, feitos pelos viajantes no Brasil, que deixa claro que os vestuários dos escravos refletiam as diferenças de ocupações e também tinha ali, né, a diferença de hierarquia interna, né? Os que trabalhavam no campo, eles eram, em geral, mais mal vestidos que os que serviam, né, os domésticos e os artesãos. Esses que trabalhavam na casa grande, o tipo de roupa era totalmente diferente dos que ficavam na senzala e dos que ficavam nas lavouras, né? Isso aí é importante da gente visualizar como essa era a vida do escravizado do Brasil colonial. Como era a alimentação do escravizado? Os escravizados comiam de tudo que lhes caíssem nas mãos, né? Isso era uma frase muito dita. Além da sua cota de comida. Os escravos, eles costumavam adular, né, mendigar e roubar mais alimento. Então, existia a cota de comida que eles tinham ali, que era muito precária, e eles costumavam estar sempre pedindo comida, né? Era uma prática do escravizado quando tinha contato com alguém comendo. Era uma pessoa que estava sempre com fome, né? Existia um manual do fazendeiro, ele foi publicado em 1832. Esse manual do fazendeiro ele dá uma ideia, né, da ração de um escravo trabalhador no campo. Esse autor ele demonstra especial orgulho, né, pela alimentação que ele fornecia aos seus cativos. Então dá para supor que a maior parte dos escravizados não tinha sequer essa alimentação que ele relata. Ele diz que seus escravizados recebiam pão e um copo de cachaça ao saírem para o campo. Às 9 da manhã paravam para uma refeição composta de arroz, toucinho e café. O jantar era comido no campo e consistia de carne seca, legumes, embora ocasionalmente houvesse a carne fresca. Ao anoitecer, comia-se uma ceia de legumes cozidos, com farinha de mandioca e frutas. Então, esse era o relato que esse manual do fazendeiro coloca como sendo uma alimentação dos seus escravizados. Mas sabe-se muito bem que nem isso que está relatado havia na maior parte dos escravizados no Brasil colonial. Se a gente fosse ater mesmo a esse assunto, né, de como vivia o escravizado no Brasil colonial, a gente vai entender que realmente
é muito vasto, muito variado, né? E era a coisa mais atroz possível. De modo que a gente vai realmente ter a consciência de que os escravizados tinham vidas terríveis, né? E viviam uma vida insalubre, desumana, e que é importante que a gente tenha isso em mente para que a gente não passe pano num processo terrível que foi a escravidão africana no Brasil. Se você gostou desse vídeo, dê um like. E se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever. Eu quero te convidar a ver a próxima aula, o próximo vídeo sobre Brasil colonial, onde vamos falar sobre o tráfico negreiro. Não perca essa aula e eu te espero lá. Um forte abraço a você, eu sou Eliel Santos, seu professor de História, e a gente se vê no próximo vídeo.